Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração. Eu queria pedir a você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que esse evangelho seja propagado e anunciado na vida e seja bênção na vida de outras pessoas. Nós estamos estudando sobre a vida de José e nos vídeos anteriores nós falamos algumas coisas, mas eu queria pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 23, que vai dizer assim: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram da túnica de tala de mangas compridas que trazia e tomando, lançaram na cisterna vazia sem água. Querido, anteriormente eu falei para você que José, ele sonha, ele traz as más notícias dos irmãos, né, e algumas coisas acontecem. O pai dá essa túnica de várias cores para José. Essa túnica incomodou e tudo incomodou, né? Foram uma série de fatores que foram sendo criados, né, e os irmãos começaram a tomar ódio, né, que não deveria ser assim por ser o irmão mais novo, né, deveria ter uma compreensão maior do que Deus estava fazendo, do que seu pai estava fazendo, mas não foi assim que aconteceu, infelizmente, né? Mas a história está aí e nós podemos tirar exemplos bons, nós podemos tirar exemplos bons de coisas ruins que acontecem em nossa vida, nós podemos tirar exemplos bons e acreditar que Deus vai fazer coisas grandes lá na frente. Você não pode deixar de acreditar, você não pode deixar de sonhar, você não pode deixar de contar as maravilhas, os sonhos que Deus tem te dado, você não pode deixar, porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas através de você. Mas para isso existe um processo, nós vamos entrar no processo que José viveu para alcançar aquilo que Deus havia dado lá atrás, né? Conhecemos os dois sonhos. O primeiro sonho nós conhecemos os dois sonhos, um sonho o sol e a lua, né, e 11 estrelas, e outros feixes de trigo se curvam diante do feixe de trigo deles. Então nós conhecemos muito bem a história do sonho que José teve, mas eu quero entrar em um assunto aqui, que ele foi lançado em uma cisterna pelos irmãos. Primeira coisa que os irmãos fizeram foi tirar a túnica de José, porque algo incomodou, né? Aquilo que Deus nos dá, irmãos, Jesus, ele é o centro da nossa vida. E quando Deus nos dá, às vezes Deus chamou às vezes Deus chamou um para, como diz a Escritura, Deus chamou um para apóstolo, outro para presbítero, outro para evangelista, né? E Deus chamou cada um no seu quadrado, para trabalhando ali. Jesus chamou para isso, Jesus chamou para fazer uma obra. E isso às vezes incomoda as pessoas que estão dentro da igreja, mas distantes de Deus. Oh, Jesus! Isso incomoda às vezes pessoas que estão dentro da igreja ou fora da igreja, mas distantes de Deus. As coisas às vezes incomodam, infelizmente é assim. Mas todo trabalho no Senhor, ele tem o seu valor. Seja você que limpa a igreja, é o mesmo valor, né? O evangelista, o ministério de louvor, é o mesmo valor. Todos têm o mesmo valor no reino de Deus. E nós não temos que ter ciúme por causa disso. Nós temos que se alegrar que Deus está dando experiências novas ao nosso irmão, né? Nós temos que ser diferente, não querer lançar o irmão em uma cisterna, que foi o que aconteceu aqui, né, com José. Lançaram José em uma cisterna por inveja, por ganância, né, porque ele ia levava as más notícias dele a seu pai, por vários fatores que não justifica a maneira que o seu irmão mais novo foi tratado, por vários fatores, mas não justifica, irmãos. Os fins não justificam os meios. Nós não podemos justificar uma atitude imatura, né? E isso às vezes acontece na igreja hoje. Às vezes é muita atitude imatura de pessoas que necessitam ter um encontro com Deus verdadeiramente. Entendeu? Então José, ele foi lançado nessa cisterna. A Bíblia vai falar que essa cisterna
que essa cisterna ela não tinha água. A Bíblia ela ressalta isso, porque possivelmente houve uma queda. Não sabemos a forma que José caiu, sabemos que com certeza o Senhor guardou para um projeto que viria lá na frente. E eu queria falar aqui que os irmãos eles pegam José, tiram José do poço e vendem para os ismaelitas. Quem são os ismaelitas? São primos de José, né? Digamos assim. São primos de José. E o que acontece aqui? Eles pegam, retiram, vendem para os mercadores ismaelitas e colocam o sangue do animal na túnica, né? E o sangue, aí eu coloquei alguns pontos aqui. Túnica de José, o sangue na túnica de José, o sangue do engano, o sangue da mentira, o sangue do ciúme. São esses sangue que estavam sendo colocados naquela túnica ali, que simbolizam praticamente isso. O sangue do engano, porque eles chegam, né? Eles vão enganar o seu pai, eles vão mentir para o seu pai. E o sangue da mentira também, o sangue do ciúme, porque há um certo ciúme devido às maravilhas que Deus está dando, sonhos da José e o zelo com o pai, algumas coisas estão acontecendo. E o sangue, um outro sangue, né, que eu queria, vamos fazer algo aqui, o sangue de Jesus para a nossa vida. O sangue de José, o sangue do animal ali sobre aquela túnica simboliza isso. Mas o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus é o sangue do perdão. O sangue de Jesus sobre a nossa vida, quando nós reconhecemos a Jesus, que Ele nos salvou, que Ele nos mudou, que Ele nos transformou. O sangue da unidade, do amor, da misericórdia, da humildade. É o sangue de Jesus que está sobre nós. É o sangue de Jesus. É totalmente o oposto, né, do que aconteceu lá. É totalmente o oposto do que aconteceu naquele sacrifício ali, que houve o sacrifício de um animal ali, devido àquela situação errada, né? Tiveram que sacrificar um animal e dizer para o seu pai que uma fera poderia ter despedaçado José, né? Aquilo tudo aconteceu e José foi vendido. E nós vamos entrar num ponto muito importante da história de José, num ponto muito importante do que Deus fez na vida de José. Venderam como escravo os mercadores ismaelitas. Vamos lá, eu falei aqui sobre mercadores ismaelitas: Isaac, Jacó e José. Isaac era irmão de Ismael, né? E Ismael daí vem os ismaelitas, que foram que compraram José para levar para o Egito. Então podemos dizer que eram primos, né? Jesus foi vendido pelos seus. Jesus também foi vendido pelos seus. Vendido. Aí José, né? Sabemos que Jesus é interessante que nós trazemos isso para o Novo Testamento, que Jesus também foi vendido. A mesma dor que José sentiu, Jesus sentiu. Ele não se importa se estão caluniando, se estão levantando bandeira falsa sobre a sua vida, mas creia naquilo que Deus irá fazer. Creia naquilo que projetos extraordinários irão acontecer na sua vida. Aí, voltando à história de José, vendido uma segunda vez para o Egito. Ele é vendido pelos ismaelitas e depois ele é vendido para o Egito. E aqui nós vamos entrar em outro ponto, num outro estudo, né, no próximo estudo, porque agora nós estaremos orando e vou estar abençoando a vida de vocês. Em nome de Jesus, em nossas vidas. Amado Deus e eterno Pai, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai, pelo estudo desta palavra. Deus, que o Senhor venha continuar ministrando, Deus, os seus propósitos, aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Deus, que o Senhor venha continuar falando com o teu povo. Deus, nós precisamos do teu auxílio, do teu socorro para vencer situações, ó Pai. Para vencer situações, ó Pai, muitas vezes de ciúmes, situações de contenda. Deus, abençoa a casa, a igreja desse irmão que ora comigo, a casa, a família. Deus, nós entregamos nas suas mãos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe. No próximo estudo nós continuaremos essa aula.